Atualmente, a preocupação com os impactos ambientais criados pelos seres humanos vem aumentando. Alternativas são constantemente criadas com o intuito de reduzir os efeitos dos nossos atos, sem realizar mudanças radicais no nosso modo de vida. Reconhecendo essa necessidade, o Grupo 9 vislumbrou uma alternativa para o uso do plástico proveniente do petróleo, recurso não renovável e de difícil reciclagem. Apesar do bioplástico não poder substituir todos os usos do plástico comum, a cada pequena substituição contribuímos na diminuição do uso agressivo de nossos recursos naturais. Em nosso procedimento de preparação do bioplástico, preparemos 2,4 ml de solução de HCl 1 mol por litro e também de NaOH 1 mol por litro. Pesamos 30 gramas de amido de milho que foram despejados em um becker sob agitação, contendo 500 ml de água. Sob agitação e aquecimento, adicionamos 24 ml de glicerina e 2,4 ml de HCl. 30 minutos depois, a solução começou a ferver e pequenas bolhas foram observadas no fundo do becker. Logo após a fervura, a solução permaneceu em aquecimento brando por 15 minutos e, ao mesmo tempo, com um bastão de vidro, agitamos manualmente a solução para que o plástico não perdesse o ponto de consistência correto. Para neutralizar a solução, adicionamos algumas gotas de NaOH na presença de um indicador e, assim que a solução chegou à cor verde correspondente ao pH neutro, verificamos com o papel indicador. Assim, despejamos a solução em placas de Petri redondas que permaneceram na estufa com ventilação por 24 horas. Como nosso procedimento gerava resíduos, ao final do experimento as soluções de HCl e NaOH foram neutralizadas na presença de um indicador para que seu descarte pudesse ser feito de maneira apropriada, sem nenhum risco ao meio ambiente. Vantagens do bioplástico. O milho é um recurso facilmente renovável, movimenta a economia verde, diminui o uso de recursos não renováveis como o petróleo, não é poluente, contribuindo para a diminuição do aquecimento global, e diminui a quantidade de lixo gerado, uma vez que vai se deteriorando com o tempo. Desvantagens do bioplástico. O tempo de uso é relativamente curto dependendo da finalidade. Libera gás metano quando a decomposição acontece em aterros sanitários e não pode ser usado para todos os fins. Análise química. O aquecimento da solução após a adição do amido e da glicerina à água foi necessário, pois o amido, na presença de um agente plastificante, no caso a glicerina, pode ser gelatinizado originando um material chamado amido termoplástico. O aquecimento também tem como função a dissolução dos pequenos aglomerados de amido que se formam quando este entra em contato com a água fria. O amido de milho é composto de dois polímeros de glucose, a amilose e a amilopectina. Cada um desses compostos tem características próprias. A amilose consiste em uma molécula em cadeia, longa e sem ramificações. A amilopectina, diferentemente da amilose, apresenta uma cadeia muito ramificada e corresponde à maior parte do amido encontrado em plantas. A função do ácido clorídrico é quebrar as ramificações da amilopectina, transformando-a em composto semelhante à amilose e facilitando a formação do bioplástico.
O esquema a seguir ilustra o ataque do ácido à molécula de amilopectina, quebrando suas ramificações e resultando num composto semelhante à amilose. O que ocorre nesse caso é um ataque nucleofílico. O íon Cl- ataca a molécula do lado oposto do grupo de saída, no caso, o oxigênio. Após o ataque, as ramificações são quebradas, facilitando a formação do filme de plástico. A adição de NaOH na solução teve por finalidade apenas neutralizar a solução. Apesar de ter tempo de duração e finalidade de uso limitados, comparando os custos de produção levando em conta a matéria-prima, o custo de 500 ml de plástico líquido comum é de aproximadamente R$ 1, enquanto o bioplástico pode ser produzido por 50 centavos. Essa economia de 50% compensa o uso do bioplástico para fins em que a necessidade de uso é temporária. Deve-se também levar em conta que o procedimento é de fácil preparação, os materiais são fáceis de ser encontrados e que é possível a redução ainda maior dos custos se produzido em larga escala. Como o material se torna um pouco quebradiço após alguns dias de preparo, o grupo 9 propõe a utilização do plástico para uso como saquinhos para mudas de plantas, para se desenvolverem no próprio campus. Assim, não há necessidade de transporte depois de um certo tempo de crescimento, uma vez que normalmente as plantas precisam de um certo tempo até poderem ser transportadas, e isso pode acarretar na perda das mesmas.